Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Meu nome é Ana Paula. Muito bem-vindos no canal. Hoje é dia 5 de setembro de 2019. Eu tô fazendo agora a segunda parte do vídeo. Deixa eu só olhar o título aqui. O Reino de Deus que surge do mar. Agora nós vamos fazer a segunda parte com a interação da comparação do império da besta que surge do mar. Olha só, por que eu estou fazendo esse vídeo? Para bater um papo com os irmãos e levá-los a pensar em cima do que diz as escrituras sobre a mecânica, e eu uso a palavra mecânica, talvez até uma palavra errada, né? Talvez não tenha nada a ver, mas assim, a nível de construção, a base, o projeto da construção das coisas do diabo, copiando a base daquilo que é a construção de Deus. Então, a gente primeiro, no vídeo passado, a gente conheceu a estrutura um pouco, né? Conhecer a estrutura, acho que até exagero da minha parte, porque realmente uma coisa eu entendo, meus irmãos, se há algo que nós vamos conhecer só na eternidade como realmente é Deus. Por mais que a gente leia a Bíblia, por mais que a gente se consagre, por mais que a gente estude, por mais que a gente se envolva, a gente só vai conseguir ver 100% aquilo que Deus verdadeiramente é, como é na sua engenharia do seu próprio ser lá no céu. Mas com os indícios que nos deixam as escrituras, a gente já consegue ter uma base muito boa para conhecer a Deus. Amém? Então, uma vez que eu conheço a estrutura das coisas de Deus, um pouco da própria estrutura de Deus, eu então começo a entender a estrutura do diabo. E se eu começo a entender a estrutura do diabo, a base das coisas, como ele vai formando, eu posso olhar pela janela das notícias que estão aí fora no mundo e conseguir entender ainda mais quão perto estamos do fim. Porque o canal que você está aqui, se você acabou de chegar, ou para os irmãos que já estão habituados a ouvir os vídeos, se chama exatamente Os Últimos Dias Antes do Fim. E esse tema não está aí por tá. Foi o bom Deus que me inspirou a dar este nome ao canal. Então, automaticamente, a tendência do nosso canal é tratar de tudo que é possível a nível de informação para nos despertar e nos preparar para os últimos dias antes do fim. Porque o fim já começou há 2000 anos atrás, quando o Espírito Santo batizou os discípulos e todos aqueles santos que estavam ali reunidos 50 dias depois da ascensão de Cristo. Veio o dia de Pentecostes e eles foram batizados. E Pedro disse, ele cita Joel capítulo 2, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os meus filhos profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e mostrarei prodígios no céu e na terra, coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande dia do Senhor. E ele vai citando tudo o que iria acontecer dali para frente. Meus irmãos, 2000 anos para Deus é como 2 dias para nós. E olha, nós estamos no momento da nossa existência e a gente conversa um com o outro e todo mundo tem a mesma opinião, é de que os dias estão passando muito rápido. Meus irmãos, brincando, para mim, Ana Paula, que hoje já é quinta-feira. Outro dia já estava no domingo, meu marido estava ali embaixo pintando a laje da garagem do sogro para impermeabilizar, que disse que estava dando vazamento, e ele ficou o dia inteiro pintando, que é uma bela área, são 3 garagens e aí tem aquela laje grande, e ele ficou ali um tempão passando aquela tinta para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Hoje já está fazendo praticamente quase que uma semana que ele passou a jornada ali de domingo fazendo esse serviço. Então, meus queridos, a gente está vendo os dias voarem. Alguém me perguntaria, irmã Ana Paula, você acha que os dias já estão sendo abreviados? Ano passado, foi esse ano ou ano passado? Eu não vou lembrar. Tem um irmão querido que foi eu e ele fazendo esse teste, né? Eu compartilhei com ele, e ele falou, eu vou fazer esse teste também.
e a gente não conseguiu sucesso, né? A gente estava esperando ver alguma coisa. Mas hoje eu já começo a ver de um outro modo essa coisa dos dias estarem passando rápido. Nós fizemos o seguinte, tipo assim, hoje, 6 horas da tarde, eu vou ligar o cronômetro e amanhã, nesse mesmo horário, 6 horas da tarde do dia de amanhã, eu vou ver quanto tempo o cronômetro marcou. E para surpresa minha e para surpresa do irmão, 24 horas marcava o cronômetro. Então, a gente entendeu que o tempo está passando rápido, a gente sente isso. Mas as horas continuam dentro de 24 horas. Então, o relógio da parede da minha cozinha batia com o tempo que o cronômetro marcou, que eu liguei ele para 24 horas. E casou certinho. Então, nós entendemos, né, que o tempo, a nível cronológico, o relógio, ele continua indo no mesmo passo. Então, como que podia a gente, então, entender que o tempo está passando mais rápido? Porque a ideia e a expectativa que nós tínhamos é que quando batesse nas 6 horas do dia seguinte, em vez de estar marcando, por exemplo, 24 horas, marcasse 22 horas, 23 horas, né? 20 horas. Quer dizer, em vez de girar 24 horas de um tempo ao outro, girasse de menos, aí a gente ia ver realmente, então o tempo está abreviado. Mas marcou 24 horas. Então, a gente entendeu que não é ali. Mas pensando, meus irmãos, eu começo a entender que dentro do meu coração, em mim, eu, Ana Paula, sinto o tempo passando mais rápido. E você que está aí do outro lado, dentro do teu coração, também sente o tempo passando mais rápido. Olha só, para mim aqui já está dando 10 horas da manhã, eu estou começando a gravar esse áudio aqui agora, mas eu não sei se eu vou conseguir gravar todo o resto dessa mensagem. Talvez eu vou ter que dar uma pausa nesse áudio e continuar ele logo em seguida, sabe? Porque a hora parece que voa. Então, é aonde outro dia eu estava aqui pensando com os meus canecos, eu lembrei que o tempo de Deus é eterno. Deus ele não está situado no existir dele e no agir dele dentro do tempo crono, que é o tempo do nosso relógio, é o tempo que marca as horas, as semanas, os dias, né? Mas o tempo de Deus, ele é um tempo eterno. Então Deus ele tem uma agenda, ele tem todo um projeto para os homens e para toda a existência do povo da eternidade, do que está aqui, dentro de uma agenda. Basicamente é como se eu tivesse que fazer muito mais do que eu posso fazer num tempo menor. Então talvez se em 1 hora eu usasse 1 hora para limpar uma casa inteira, eu teria que dentro de 1 hora limpar não uma, mas 3 casas inteiras. Eu teria que fazer o mesmo serviço com a mesma qualidade, porém num tempo menor. Então, mais ou menos, eu, Ana Paula, começo a visualizar essa nossa sensação de que os tempos estão sendo abreviados e a gente sente isso dentro de um tempo eterno, porque o nosso espírito está ligado com o Espírito de Deus. Mas também, de certo modo, o espírito dos homens, de um modo geral, ele está ligado com o tempo espiritual. Então, o que acontece? Não só nós que somos do Senhor sentimos essa aceleração do tempo e das coisas que passam rápido, mas inclusive os ímpios, meus irmãos. E eu vou provar isso para vocês aqui agora. Se isso não tivesse acontecendo até com os ímpios, eles mesmos não diriam, nossa, está passando rápido o tempo. Antigamente, de um aniversário para o outro, demorava. Agora parece que todo dia é dia de ir no aniversário. Parece que outro dia já era Natal, agora já é Natal de novo. Conversando com os ímpios, eles têm essa sensação no interior deles. E o próprio diabo e toda a turma que trabalha para ele, seja no mundo espiritual que no mundo dos homens, estão acelerando os passos e na sua agenda, porque eles estão, agora vai, não foi, agora vai, não foi, é agora não é. Sabe quando você está para correr, participar de uma corrida, tem a linha, né, de limite ali que você não pode ultrapassar e está esperando só tocar a sirene para dar o sinal do vai.
E ali você fica olhando e às vezes a pessoa que está ali com a sirene na mão, ela olha, faz aquele gesto que você vê, agora ela vai apitar, agora, aí você dá aquele impulso e para, dá um impulso e para. E a pessoa fica brincando, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Só que você, cada vez que dá um impulso, dá verdadeiro, dá um impulso final, dá um impulso sério. Não, se for, eu tô pronto. Eu acredito que o diabo está nesse ponto com Deus, sabe? Porque o diabo, ele não sabe o dia e a hora, mas ele conhece os sinais. Ele vê o mundo espiritual, meus irmãos, não tenham dúvida. Ele vê coisas que nós não vemos. Eles sabem coisas que nós não sabemos. Se nós somente sentimos no nosso coração, muito mais ele vê com os próprios olhos o próprio movimento do céu, dos anjos de Deus. Ele consegue ver os anjos de Deus e como que esses estão se comportando nesses dias. E de acordo com todas as profecias na própria Bíblia, ele sabe o pé que está. Então ele sabe que a qualquer momento a trombeta vai soar. A partir do momento que a trombeta soar, ele entra em ação. Ele entra em ação. Amém? Então, meus queridos, nós estamos nesse passo. Então, se nós conhecemos bem a estrutura das coisas de Deus e do próprio Deus dentro daquilo que nos é permitido, e conhecemos, então, a estrutura do diabo, mas então nós estamos preparados para vigiar. Porque tudo se resume para mim, para você hoje em vigilância. E Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu ontem, foi ontem, antes de ontem, no último vídeo, né, na parte 1, ficou muito claro, diante daquilo que a gente lê nas Escrituras, como que é a natureza de Deus, Pai, Deus Filho, o Espírito Santo se dizerem sempre, somos um, somos um, somos um. Porque presta atenção, eu não vou ler tudo de novo, mas eu ainda tenho muitas coisas para ler aqui antes de chegar. Mas para recapitular bem, né, e concluir o entendimento, eu preciso falar um pouco sobre isso. Eu não vou ler as passagens bíblicas, mas eu vou citar aquilo que eu lembro delas. E se você é alguém que lê Bíblia, porque para seguir o canal os últimos dias antes do fim, você precisa ler Bíblia, senão você fica perdido igual cego no tiroteio. Você vai se lembrar e depois você faça o seu para casa fazendo uma pesquisa, tá? Sobre esses temas. Mas lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz, né, que Deus tem um momento, quando ele vai fazer Adão, ele fala, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Tem uma passagem também na Bíblia que fala assim, no início era o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Nós vimos também passagens como, e o Espírito Santo de Deus gerou Jesus em Maria. O Espírito Santo gerou Jesus. Ele colocou a semente de Jesus no ventre de Maria. A gente vê palavras, nós lemos aqui, Provérbios capítulo 8, do 22 ao 36, momentos em que o próprio Espírito Santo se apresenta para nós em primeira pessoa. E ele fala que ele estava junto com Deus no dia das suas criações, antes da fundação do mundo, e ele se deliciava, né, no mundo habitável do Senhor. Mas a Bíblia fala ali naquele Provérbios também um momento em que o próprio Deus se regozijava em criar. E o Espírito Santo de Deus, ele era, ali naquele momento, né? Por isso diz ele era a criação, ele era o instrumento que Deus usava para ir criando todas as coisas. E os dois em sinergia, o que é sinergia? É uma união energética, né? Algo do gênero, e os dois em sinergia se deliciavam em toda aquela obra que eles faziam, ok? Então a gente entende que Deus Pai é o início. A Bíblia diz que ele é o primeiro e o último, né? Ele é o início de tudo. O Espírito Santo, ele nasce dentro do próprio Deus. A Bíblia não conta, pelo menos eu não encontrei até hoje, como que Deus nasceu. Porque tem gente que fala, e como é que Deus nasceu? Quem criou a Deus? A gente tem a resposta básica, porque eu a chamo de elementar básica, que Deus se criou sozinho. Deus, ele é.
E nós, como somos seres humanos limitados, a gente não tem como imaginar nada que não tenha sido criado por alguém. Porque tudo que nós conhecemos foi criado por Deus. Então, quem criou a Deus não tem essa resposta. A gente vai conseguir saber esse mistério, creio eu, na eternidade. Porém, a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se você quer ver Deus Pai um dia, você tem que viver uma vida de santidade, uma vida separada para Ele. Senão você não vê a Deus, você não vai ver Deus o Pai, ok? Então, naquele belo dia, nós, quem sabe, poderemos nos achegar a Ele e falar, Senhor, como que o Senhor começou? O Senhor teve um começo? Como que veio? Porque a Bíblia não conta sobre isso. Talvez ela não tenha como explicar, porque nós não teríamos, por mais que quiséssemos, como entender. E tem coisas que Deus deixa para a eternidade. A gente vai ter uma eternidade inteira pela frente para entender tanta coisa. Mas a Bíblia deixa que o Espírito Santo de Deus conhece as profundezas do próprio Deus. Então, Deus Pai e o Espírito Santo são um só. E no estudo passado deu a entender que o próprio Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai. Mas a gente lendo as Escrituras, você vai ver quando chega um momento que fala assim, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Está lá em Joel capítulo 2. Meus irmãos, se está escrito em Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, em palavras curtas, nós estamos vendo uma aberta declaração de Deus Pai falando que o Espírito Santo é o próprio Espírito dele. E ontem, conversa vai, conversa vem, eu falei para vocês que o ser humano, ele é corpo, alma, vivente e espírito. O espírito do homem é um espírito humano, é um espírito da pessoa. Assim como o diabo, ele é o espírito, ele é um espírito, os demônios, hoje essa turma aí chamada turma do mundo espiritual são espíritos, e cada um é um espírito. O diabo, ele é um espírito chamado diabo, tem um espírito chamado morte. Então eles são entidades espirituais, ok? Mas meus irmãos, não se enganem, eles têm um corpo espiritual. Só os demônios que não, mas os anjos caídos, eles têm um corpo angelical e eles têm o espírito deles nesse corpo angelical. Então, como cada ser tem o seu próprio espírito, e creia, não é o Espírito Santo. Eu, Ana Paula, eu tenho um espírito da Ana Paula, o meu espírito humano. Uma prova de que o ser humano tem o seu próprio espírito é quando a gente ouve falar da chamada projeção astral. O que é uma projeção astral? E a Bíblia proíbe essas práticas, antes que você se coloque curioso, querendo aprender para fazer também. Projeção astral é um processo de magia, de ocultismo, que a pessoa aprende a fazer viagens astrais, isto é, o espírito dela sai do corpo. O próprio espírito dessa pessoa, ele sai do corpo e vaga por um tempo. Tem tempo para fazer, não pode ser muito tempo, tem todo um ritual por detrás dessas coisas, mas as pessoas que trabalham com ocultismo pesado, alta magia, bruxaria, satanismo, eles aprendem a chamada projeção astral, e é um ato proibido para Deus. Diante de Deus ele proíbe. Então, a gente sabe que nós temos o nosso espírito. Então, o que acontece? Quando Deus fala, derramarei do meu espírito, ele está falando de modo simples, mas é tão simples que parece que não pode ser. Mas é isso. O Espírito de Deus Pai é o Espírito Santo. Amém? O Espírito da Ana Paula é o Espírito da Ana Paula. Mas o Espírito do Pai é o próprio Espírito Santo. O Espírito que está em Deus, o Espírito de Deus, segundo o que diz a Bíblia, é o Espírito Santo. Esse que conhece o coração de Deus. Ora, qual outro poderia conhecer senão o próprio Espírito de Deus? Só que a Bíblia diz que Jesus estava em Deus. E ele era o chamado Verbo de Deus.
E um dia, o Espírito Santo de Deus gerou dentro do ventre de Maria Jesus em carne. Jesus, então, foi criado em carne. Jesus foi criado em carne e osso, ok? Mas o Espírito que entrou dentro do corpo de Jesus foi o Espírito Santo. Porque se ele gerou Jesus, se o Espírito Santo de Deus gerou a Jesus dentro do ventre de Maria, em palavras pobres, meus irmãos, Jesus é o Filho de Deus através do Espírito Santo. E você vê Jesus fazendo todos os milagres, profetizando, fazendo tudo através do poder do Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito que está no Pai está no Filho. É por isso que os três são um só. Quem liga os dois, Pai e Filho? O Espírito Santo. Porque a sinergia que liga Deus Pai a Jesus Cristo é o Espírito Santo, quando os dois se separaram de corpos. Porque no início, em Gênesis, Jesus estava em Deus como verbo. Já no Novo Testamento, Jesus aparece como Filho de Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo, mas a Bíblia também fala, Deus gerou o Filho. E se o Espírito é parte da identidade de um ser, quer dizer, se o meu espírito humano pudesse sair de mim e alguém pudesse ver eu carne e o meu espírito do meu lado, a pessoa saberia, ela é a Ana Paula. Ela está representada no espírito dela, mas também no corpo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é a essência de Deus Pai e de Deus Filho. E os três são um só. E aí Jesus fala, só para a coisa ficar ainda mais interessante, Jesus simplesmente declara que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e submetemos a nossa vida ao senhorio de Cristo, o sangue que ele derramou na cruz nos justifica dos nossos pecados, nos perdoa, ele então nos sela. E ele nos sela com o Espírito Santo. Então o que significa isso? O mesmo Espírito que está dentro de Jesus, que é o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus Pai, ele entra dentro de mim. E ele passa a viver em mim. E daí você vê como que eu consigo ouvir a voz de Deus, porque o próprio Deus habita em mim, através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele é quem convence o homem do pecado e do juízo. É por isso que eu faço parte do corpo de Cristo. Assim como Cristo faz parte do Pai, ele nos deu o Espírito de Deus, o próprio Espírito dele para habitar em nós. E quando o Espírito entra em mim, ele me sela. E eu passo a ser pronta. A Bíblia diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o meu Espírito, então, ele entra nessa sinergia espiritual da natureza de Deus. E eu, então, passo a ser ligada a Deus, literalmente falando de modo espiritual. O meu espírito humano, ele liga-se com o Espírito Santo. E nós, então, passamos a ser corpo de Cristo. Hoje nós estamos aí acostumados com o WhatsApp, com o Facebook, com o telefone, né? O WhatsApp, por exemplo, tem a lista de transmissão. Se você quiser falar com todo mundo ao mesmo tempo, você faz uma lista de transmissão, põe o nome das pessoas que te interessam, você escreve uma coisa e automaticamente vai para todo mundo. Quanto maior é a força de comunicação do Espírito Santo de Deus, porque ele está embutido, ele está dentro de você, habitando dentro de você. Então, quando Deus fala, ele fala para a igreja inteira. É por isso que o Espírito testifica. Às vezes você conversa com uma pessoa de Deus, vocês dois são de Deus, conversa vai, conversa vem, a conversa ela flui, e aí um dos dois fala, nossa, como que o Espírito Santo de Deus está testificando isso? Você já percebeu esses detalhes da nossa existência? Por quê? Porque não é só você e a outra pessoa que estão conversando, mas é você, a outra pessoa e o Espírito Santo no meio, testificando, concordando, explicando, ensinando. Amém, meus irmãos? Olha que coisa linda que nós recebemos. O próprio Espírito que habita em Deus e conhece as profundezas de Deus, ele também está em nós. E nós somos o corpo de Cristo. Agora, olha só,
Eu vou ler algumas coisas aqui, tá? Só porque como eu deixei essas partes aqui para ler, eu vou só acrescentar mais alguns textos que mostram, né, dessa existência linda do próprio Espírito Santo, de Jesus e etc. Então, olha só, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, está escrito que o Espírito Santo de Deus, ele pairava por sobre a face do abismo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Meus irmãos, no mundo, os ocultistas fazem a projeção astral, ok? E isso é proibido por Deus. Mas quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente entende que o Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo que ele está dentro de Deus Pai, dentro de Jesus, ele está dentro de nós, ele está em todas as partes. Então você vê aqui em Gênesis o Espírito Santo pairando sobre a face do abismo. E eu, particularmente, eu levo muito a sério o que está escrito na Bíblia. Se está dizendo que é o Espírito Santo que pairava, eu entendo que é o Espírito Santo que pairava, que caminhava. Então, o Espírito Santo, a gente entende que ele é uma pessoa. Apesar dele estar dentro do Pai, dentro do Filho, dentro da igreja, ele é uma pessoa. Eu não sei dizer se ele tem vontade própria, mas eu acredito que eu não posso dizer que ele não tenha vontade própria. Então, você vê ele independente, no sentido livre, para ir por todas as partes, por conta própria. Era ele pairando sobre a face do abismo. Era ele colocando fruto no ventre de Maria. Era ele sobre os patriarcas, os antigos profetas, quando eles eram inspirados por Deus, por causa que o Espírito Santo de Deus estava sobre, olha só, sobre eles, não dentro deles. O Espírito Santo só passou a estar dentro do ser humano depois que Cristo morreu na cruz, porque ali o véu se rasgou. Antes disso não tinha esse contato físico, mas o Espírito Santo ele estava sobre a pessoa e ele falava e a pessoa na sensibilidade ouvia e passava a mensagem. Amém? Olha só, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe, Jesus, ele é uma pessoa, e ele é o Filho, porque ele é gerado por Deus. Mas ele é Deus porque ele sai de dentro de Deus. Olha só, quando fala de Adão e Eva, Eva não foi feita da costela de Adão? Qual foi a matéria-prima usada para fazer Eva? A costela de Adão. Então Eva era, de certo modo, Adão, porque ela estava em Adão. Jesus foi retirado do Pai. Ele antes era o Verbo. Alguém diga, mas então Deus ficou mudo depois que Jesus foi gerado? Não. Mas Jesus, ele estava em Deus através de um Verbo. E aí é um mistério, para entender o pé da letra, só na eternidade. Mas a gente entende que ele estava dentro de Deus. Jesus era dentro do Senhor, Pai. Ok? E ele era o Verbo, ele estava com Deus. Olha só, não é só estava em Deus, mas ele estava com. Então, essa parte aqui, estava com, dá a entender que são dois seres em um. Quer dizer, Deus Pai tinha dentro dele o Filho. Meus irmãos, quando eu engravidei do Gabriel, e o Gabriel estava dentro do meu útero, eu posso dizer então que o Gabriel estava com a Ana, porque ele estava dentro do meu útero. Depois ele foi externado no parto. Essa é a mesma ideia que eu tenho quando eu vejo que o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Por isso que Jesus declara, quem vê a mim vê ao Pai, porque os dois são um só. A natureza vai muito mais adentro do que nós conseguimos entender. Não é somente o Espírito Santo que habita nos dois em comum, mas o próprio Jesus, ele sai de dentro do Pai.
Alguém diria, mas todos nós saímos de dentro do Pai. Será? Jesus, quando ele fez o homem, ele fez ele do barro. Ele não tirou ele de dentro de Deus. De Deus ele fez o barro. Depois que ele fez o homem, esculpido à mão, pela própria mão dele, ele soprou o fôlego de vida. Quer dizer, o espírito, o fôlego de vida, o que foi, né, chamado fôlego de vida, saiu de dentro de Deus e entrou nas narinas de Adão. E aí a Bíblia diz que ele se tornou alma vivente. Meus irmãos, sabe o que mantém uma pessoa humana viva sobre a terra? O espírito. Quando o espírito sai do corpo, a pessoa morre. É declarada a morte. Ah, mas e a projeção astral? É por isso que ela é limitada, porque se fica muito tempo a pessoa morre. Então aí tem uma coisa regida por demônios, é toda uma coisa que eu não tenho ideia de como é que funciona a projeção astral e nem quero saber, sinceramente. Mas eu sei que ela é limitada. Agora tem uma passagem que eu não vou achar aqui agora, que fala: quando se rompeu o cordão de prata, o cântaro de ouro é quebrado. É em Salmos, eu acho que é Salmos ou Provérbios, quando começa a falar da vida do ser humano. Aí o escritor fala, né, que o mastigador já não está bom, que a pessoa já não consegue enxergar mais a luz, que a pessoa se assusta com a própria sombra, e fala da velhice, e vai chegando até o momento da morte da pessoa. E ele fala: quando se rompe o cordão de prata e o espírito se vai. Então, o que mantém um ser humano como eu aqui agora falando viva é porque eu tenho um espírito dentro de mim. Mas se Deus tira o espírito que está em mim de mim, eu faleço fisicamente. O meu corpo desliga. Porque o que me mantém vivo é porque tem um espírito dentro de mim. E a palavra de Deus diz, né? O espírito veio de Deus e o espírito volta para Deus. Agora a Bíblia fala, eu achei aqui um texto ontem. Eu não vou conseguir achar esse texto, não. Eu não vou conseguir achar esse texto, não. Eu li um texto aqui ontem que fala de Jesus no seu poder, né? E ele, com o poder dele, ele vai lançar a palha no depósito para queimar e vai honrar aqueles que são seus filhos. Eu não vou lembrar aqui, eu não vou procurar para não perder tempo, porque a gente já está falando muito. Mas se o espírito volta para Deus quando a pessoa falece, Deus com aquele espírito, ele vai decidir o final desse espírito. Você vai entrar no mundo eterno comigo? Na casa do Pai tem muitas moradas? Ou o seu espírito vai ser lançado no lago de fogo e enxofre? Mas quem dá a vida e tira a vida é Deus. E quem determina o estado final, a Bíblia diz, Jesus falou, não tema a morte, mas tema aqui. Eu não temo a morte, não sei o quê, mas nós temos que temer aquele que tem poder para matar a segunda vez e lançar no inferno, lançar no lago de fogo. Desculpa que eu estou falando o texto de modo errado, eu sei disso. Mas Jesus advertiu que a gente tem que temer aquele que tem poder para fazer a segunda morte e ainda lançar no lago de fogo e enxofre. Então isso é por quê? Porque o espírito do homem volta para Deus e ele deixa de ser alma vivente. Uma vez que o espírito volta para Deus, Deus ou lança aquele espírito em prisões, ou ele traz aquele espírito para o descanso eterno, para o paraíso, vamos dizer assim. Porque ele é que sabe o que vai fazer. Meus irmãos, a realidade é que o nosso tempo nesse mundo é limitado. Às vezes a gente acha que somos donos do nosso próprio nariz, eu vou decidir, eu vou fazer, eu vou acontecer, a minha vida, minhas decisões. Louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens para dar. Porque o nosso tempo aqui é regido por Deus. É por isso que eu não posso dar cabo da minha vida, porque eu não tenho poder, eu não tenho autorização para encerrar a minha história. Porque quando uma pessoa acaba com a própria vida, é como se ela estivesse dizendo para Deus, o projeto da estrada da minha vida que foi traçado, não quero segui-lo todo. E eu vou dar cabo porque eu quero acabar antes do tempo. Achando que vai descansar, porque todo mundo que se suicida, todas as pessoas que se matam, elas têm em comum uma mesma convicção, que elas vão descansar, que acabou, que vai acabar o sofrimento. Todo mundo que suicida porque está sofrendo. Ninguém se mata por se matar.
A ideia que a gente vê por aí fora é que todo mundo que se mata é porque não está aguentando mais tamanho sofrimento. Então, para dar cabo no sofrimento ou para dar cabo no sofrimento de outros, a pessoa tira a própria vida. E ela interrompe o trajeto que Deus permitiu que ela caminhasse nele. Então, de um modo ou de outro, ela está pecando, porque ela se torna assassina de si mesma. Então, o poder de tudo isso está nas mãos de Deus. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Somos manifestos na carne e sangue com o nosso corpo. Temos uma alma vivente, é o poder que nos mantém vivos. Temos um espírito o qual está em contato direto com a eternidade. Eu posso dizer melhor, com as coisas eternas. Veja que o espírito do homem pode ter contato com Deus através do Espírito Santo, somente através do Espírito Santo. Inclusive a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o espírito do homem também pode ter contato com o mundo espiritual, com o diabo e seus demônios. Isso prova que o nosso espírito tem contato com o mundo dos espíritos. E a própria palavra afirma que Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade. Porque o espírito, ele é a essência nossa, sabe? O vaso é o corpo físico, mas o que vale é o que está dentro. Esse corpo físico aqui, ele acaba com o pó, ele apodrece, ele se decompõe. Mas o espírito do homem permanece. Meus irmãos, creiam. Por mais que pareça que não, você e eu e todos os seres humanos que estão e já pisaram e ainda pisarão na face dessa terra, já são eternos. Nós somos eternos. Esse corpo, essa carcaça, não, porque é perecível. Mas o que está dentro de nós já é eterno. O problema é que o engano leva à morte o espírito de muitos. É por isso que fala, né? Estão mortos. Você não pode falar com o morto. Mas o Espírito de Deus vivifica. Quer dizer, quando o Espírito Santo entra em mim, ele traz vida, ele me abre os olhos. Eu passo a entender a minha existência em tudo isso. Então eu entendo que eu, Ana Paula, sou já eterna. Já sou eterna. Só que eu estou num momento temporário dentro de um corpo perecível, mortal. Mas quando esse meu corpo acabar, o meu espírito vai continuar a estrada. E esse corpo que nós temos, ele é um transporte para a eternidade, meus irmãos. Se eu faço bom uso desse corpo que eu tenho físico, e aqui eu entro nos sentimentos, nos pensamentos, nas atitudes, nos frutos de caráter e no próprio corpo, quer dizer, eu faço uma boa manutenção da minha saúde física, como bem, durmo bem, procuro fazer tudo certinho, não fumo, não me arrebento com droga, não faço nada que possa, porque isso aqui é templo do Espírito Santo. Então eu tento fazer uma boa manutenção dessa morada de carne, porque eu preciso desse corpo para terminar o trajeto que eu tenho nessa vida, nessa terra, como um ser mortal. E ali eu faço os pontos positivos ou negativos para minha continuidade na vida eterna. Ou eu não cuido, ou eu não dou valor. Sabe, nós temos que dar valor ao que nós temos. Às vezes você, minha irmã, é uma irmãzinha que está aí doente. Fala, ô irmã, eu mal apenas consigo sair de casa. Mas sabe, minha querida, a sua mente está boa. Você pode sentar na cabeceira da sua cama, fazer uma lista de oração e clamar a Deus pelas almas. Alguma coisa todos nós podemos fazer. Eu posso fazer bom uso do meu corpo. Agora eu estou aqui fazendo esse vídeo. Eu estou dedicando a minha vida a essa palavra, porque eu creio que essa palavra vai tocar muitos corações, ou pelo menos um que seja, e vai trazer vida, vai trazer salvação, vai trazer esperança. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro.
Vocês estão entendendo como é que é a lógica que a gente passa a ter quando a gente entende aonde nós estamos na existência de tudo? E eu presto satisfação a Deus. Eu sei que eu tenho que prestar contas a Deus. É onde me vem uma perseverança e um senso de consciência de que eu preciso fazer bem cada um dos meus dias. Eu preciso valorizar a minha vida nessa terra enquanto eu tenho tempo de estar nela, porque esse tempo vai acabar. Eu particularmente não vejo a hora que acabe, né? Que a gente vai embora. Porque a igreja, ela tem um maranata dentro dela. Ela deseja ir embora para ver Jesus. A minha alma suspira por ti como a costa suspira pelas águas. Maranata. Então, meus queridos, João, capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Entendendo a estrutura de Deus nos homens e em toda a criação, podemos agora entender o império da besta, uma vez que Satanás deseja e cobiça ser como Deus. Em Isaías, capítulo 14, versículo 14, ele declara: Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o diabo não quer ser mais do que Deus, porque ele sabe que Deus é o máximo do que se pode ser. Então ele quer ser como Deus. Então desde aí você vê ele copiando a Deus em tudo. E agora eu entro no tema, tá? Descortinando com os irmãos, segundo a palavra de Deus, essa dualidade do império das trevas com o império da luz, que é o império de Deus. E agora a gente entra, né, nessa besta que surge do mar, na marca, e tudo isso que Satanás está preparando. E quem sabe, assim, depois desse estudo, você vai começar a ver com mais clareza a situação na qual se encontra os dias de hoje. Olha a dualidade. O diabo, ele quer ser como quem? Isaías 14:14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o diabo, ele quer fazer dualidade com Deus Pai. Ele quer se comparar ao próprio Criador, o Deus Pai. Ele quer ser como o Pai. A besta que surge do mar, Daniel, aqui deixa eu ver se eu consigo achar correndo aqui, justo para os irmãos não falar que eu estou cantando bolota nos estudos que eu faço, né? Daniel, peraí, vocês têm que ter paciência comigo, que essa veio no vento aqui rapidinho. Daniel, oh meu Deus, ajuda, que senão os irmãos vão me bater. Daniel, capítulo 7, no versículo 23, não é a Ana Paula que está falando, meus irmãos. Se essa palavra que está na Bíblia para você não te convence o que é a besta que surge do mar, então eu não sei o que dizer. Daniel 7:23 está escrito com todas as letras: o quarto animal será um quarto reino na terra. Então a besta que surge do mar, ela vem fazendo dualidade, ela quer ser comparada ao Espírito Santo. É por isso que até aqui nós conversamos tanto sobre o Espírito Santo, nós falamos tanto dele até aqui. Porque através do Espírito Santo nós temos o reino de Deus dentro de nós. E o reino virá com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai levar a noiva para o céu, e o Espírito Santo opera os milagres, as maravilhas, ele fez Jesus profetizar, e etc, etc e tal. E a besta que surge do mar, ela quer ser comparada ao poder do Espírito Santo. Por quê? Tem um momento que diz que o anticristo, ele faz milagres e prodígios na presença da primeira besta. Qual é? A besta que surge do mar. Jesus fazia milagres e prodígios quando ele esteve como homem na terra, na presença do Espírito Santo, que o ungiu. O Espírito do Senhor ungiu a Cristo, ungiu nosso Senhor Jesus. Ok, meus irmãos? Olha só, Lucas 4, 18 e 19, Jesus declara: o Espírito do Senhor está sobre mim,
Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então a besta que surge do mar poderia também ser chamada de o espírito profano. E o anticristo? O anticristo que vai ser o governador homem na terra. Ele vai fazer comparação a Jesus. Como o Espírito Santo gerou Jesus no útero de Maria, a Bíblia diz que o anticristo recebe todo o poder do próprio Satanás. Todo o poder. Jesus não recebeu todo o poder de Deus. A palavra diz que no final Deus deu tudo para Jesus e Jesus entrega para Deus e vive aquela dualidade que os dois têm tudo em comum. O diabo vai fazer o mesmo com o anticristo. Meus irmãos, creem. Provavelmente o homem que vai aparecer na mídia, chamado anticristo, ele foi gerado no útero de alguma mulher e provavelmente deve ter sido uma virgem, porque ele copia Deus em tudo, vamos levar o pé da letra, pelo próprio Lúcifer. Provavelmente Satanás, ele encarnou numa cerimônia aí de satanismo, pelo mundo afora, sabe-se lá onde, sabe-se lá com quem, mas ele veio em forma de anjo, porque ele é um anjo caído. Satanás, Lúcifer, é um anjo caído, e os anjos têm os seus corpos. Então, provavelmente, ele se manifestou em carne. E a gente vê a Bíblia falando todo o tempo dos anjos que aparecem, né? Você vê lá quando Abraão convidou os anjos de Deus para comer com ele. Quando os anjos desceram em Sodoma e Gomorra e tirou Ló da cidade, 2 anjos. Eles se manifestaram em carne. O diabo se manifesta também num corpo de carne. E provavelmente esse anjo caído, ele chamado Lúcifer, ele tomou alguma virgem. Isso já aconteceu. E ele teve relação sexual com essa mulher e a semente dele entrou no útero dessa mulher. Ana, é impossível. Vai lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Os filhos de Deus cobiçaram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. E delas nasceram os gigantes, os nefilins, os heróis daquele tempo. E aí veio uma aberração atrás da outra, gigante, seres com 6 dedos, e aí você vê na mitologia e tudo contando, tudo que veio. Vocês acham que isso é fantasia de Hollywood? Não é não. Isso é coisa que acontece. Agora o próprio diabo, ele vai, ou ele já teve com certeza, porque não tem tempo ainda do anticristo nascer, esse homem deve estar provavelmente já com seus 30 anos de idade, entre 30 e 40 anos. Ele já gerou esse filho no útero de uma virgem. E a semente do esperma do próprio diabo, do próprio Lúcifer, foi injetado no óvulo dessa mulher e gerou-se o anticristo. É por isso que a Bíblia fala que a mulher ia pisar na semente, ia pisar na cabeça da serpente, e a serpente ia comer a poeira, né? Eu só sei que a herança da mulher bateria de frente contra a herança do diabo, dos filhos do diabo. São 2 gerações, meus irmãos. O mundo está infestado de seres híbridos, de nefilins, chamemos-os assim. E eles estão no mundo, estão pelo mundo. Hoje não são gigantes de 6 metros, 15 metros, sei lá quantos metros pode ter, 6 dedos, mas são pessoas dotadas de capacidades sobre-humanas, são super-heróis dos dias de hoje. Pessoas que têm habilidades extra-humanas, porque eles não são só seres humanos, eles são híbridos. Todos vão pôr a marca da besta, porque são filhos do diabo. Então, meus irmãos, tudo parte daqui. O diabo tentando copiar Deus Pai. A besta que surge do mar tentando copiar o Espírito Santo. O anticristo tentando copiar a Jesus Cristo. Agora, olha só. Vamos ler mais alguns textos aqui. Comparações com o império que surge do mar. 1 Coríntios 4:20 diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O poder é a luz de Deus. Aí você vai lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. E deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade.
Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amados, para que veio o diabo? Roubar, matar e destruir. Ora, se o reino de Deus é justiça e paz e alegria, o reino do diabo é o quê? Injustiça, falta de paz e tristeza. E você vê isso. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz que o mistério da iniquidade já opera. E aí, se você olha o mundo, o que tem? Tem justiça, meus irmãos? Não, não tem justiça. Tem alguma coisa por aí fora, mas a maioria é injustiça no mundo. Existe paz no meio dos homens? Não. Está todo mundo nervoso, está todo mundo tenso, está todo mundo inquieto, etc. Alegria, existe uma falsa alegria. Existem emoções geradas por estímulos no mundo. A alegria que o sexo traz, a alegria que o jogo traz, a alegria que um cigarro traz, mas não é uma alegria. É tampar buraco, né, tampar o sol com a peneira. Então existe tristeza. Nós temos pessoas que terminam de fazer uma orgia sexual, naquele momento eles vão no ápice do prazer, que não é alegria, é prazer. Eles confundem prazer com alegria. Depois que termina, eles são depressos. Olha aí a dualidade, porque é o natural do diabo e das coisas do diabo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam, as trevas. E aí você vê, esse dormir é o dormir no espírito. Enquanto nós estamos acordados, o Senhor Jesus veio para dar vista aos cegos. Um dia nós éramos cegos, mas hoje nós enxergamos, a escama caiu do nosso olho. Nós fomos ressuscitados com Cristo. A Bíblia fala claramente que nós fomos ressuscitados com Cristo. Somos novas criaturas. Quem não foi ressuscitado com Cristo está morto no espírito. É espírito morto. É morto porque não funciona, porque não faz nada? Não. É morto. É morto porque está indo de morte em morte. É um abismo chamando outro abismo. Se a pessoa não conserta a vida com Deus, não aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela já está morta. Porque o dia que o Senhor vier trazer juízo e aquela pessoa falecer naquele estado, ela vai direto para a morte eterna. Tá vendo a diferença? O espírito deles que dizem se estar mortos, já estão mortos porque eles estão numa condição de condenação eterna. Louco, esta noite pedirão a sua alma. A pessoa pode morrer a qualquer momento. Gente, basta descer uma escada com o pé torto, cair e bater a cabeça. É coisa de segundos. Atravessar uma rua sem olhar, vir um caminhão correndo e bater e acabou. Meus irmãos, basta ingerir uma comida com um determinado tipo de toxicidade que pode envenenar o fígado, a pessoa crola. Eu estive no hospital com meu pai há 13 anos atrás, quando ele estava no processo terminal do câncer. E chegava gente lá, chegou um menino lá, um menino devia ter uns 12 anos, com o pai e com a mãe. Esse menino chegou lá tendo convulsão e dores. Aí quando eles colocaram ele na cama, ele estava sentindo dores e sofria aquele menino. Gente, foi coisa de horas. Os médicos chegaram ali, tentaram examinar aquele menino, ninguém entendeu nada. E depois de um pouco o menino morreu. O menino simplesmente deu uma crise e morreu. O que matou aquele menino? Não sei. Porque o pai e a mãe diziam, ele nunca teve nada, estava em bom estado de saúde, só que morreu. Então, meus irmãos, se o meu espírito não está em Cristo, e o Espírito Santo de Deus não selou a minha vida, eu já estou morta. Quando eu, Ana Paula, entendo isso, é da onde vem o meu desespero pelas almas dos perdidos. Porque essas pessoas, a qualquer momento, podem ser ceifadas da terra. E uma vez que isso acontecer, se elas estiverem no estado de morte espiritual, não tem mais nada que eu, Ana Paula, poderia fazer diante de Deus a nível de intercessão e clamor. A palavra diz que Deus não se alegra com a morte dos ímpios. Por causa disso. Porque, meus irmãos, eles já estão na estrada da morte.
É questão de tempo para eles serem ceifados e endereçados, como é que é a palavra em português? Direcionados ao lago de fogo e enxofre. Só que antes eles vão passar no inferno. Vão lá ter um assádio no inferno. E depois o inferno com isso tudo vão ser lançados para sempre no lago de fogo. 2 Tessalonicenses capítulo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade, que é o espírito profano de Satanás, digamos assim, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Quem opera no meio da igreja? O Espírito Santo de Deus. Ou alguém poderia dizer o mistério da equidade, quer dizer, do correto. O Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Ele te informa, ele te atualiza, ele te sacode, ele te mantém acordado. Olha, vigia. Mas em contrapartida, o mistério da iniquidade também já opera no mundo, levando os homens a perecer. Tá vendo a dualidade aí? Agora, o mistério da iniquidade já opera. O Espírito Santo no passado, ele estava sobre Isaías, ele estava sobre Ezequiel, ele trabalhou Daniel, ele ungia, ele agia, ele operava no meio dos homens. Quando Jesus vem, ele se manifesta dentro dos homens. Agora, o que acontece? Quando o Espírito Santo é retirado, o espírito da iniquidade, a primeira besta que surge do mar, ela aparece na terra e junto com ela vem o anticristo. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele veio entre os homens e ele entrou nos homens com a vinda de Jesus. Então ele faz Jesus nascer, ele gera Jesus no ventre de Maria, Jesus é externado em carne, e é o Deus em carne, vivendo entre os homens. E aí o Espírito Santo trabalha Jesus, e através de Jesus o Espírito Santo opera milagres e maravilhas. Jesus pedia, Jesus dava ordem para o demônio sair, Jesus falava inspirado pelo Espírito Santo, e tudo acontecia em Jesus. Quando Jesus sobe, o Espírito é distribuído no meio do povo de Deus. Agora olha o que acontece. Vem o anticristo e vem também o reino da besta. Quer dizer, enquanto o reino de Deus está dentro de nós, no período da tribulação, o reino do anticristo estará no meio dos homens que são filhos do diabo. São os que vão pôr a marca da besta. Então, o mistério da iniquidade já opera desde sempre e espera que seja afastado aquele que o detém. Agora, João, capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Jesus dizia, convém que eu vá. Por quê? Se eu não for, se eu não subir para junto do Pai, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Quem enviou o Espírito Santo em nós? Jesus. Olha aí. O Espírito Santo de Deus, do Pai, é também o Espírito Santo que está dentro de Jesus. Jesus sobe para o céu e envia o Espírito Santo no nosso meio. Cada um dos três tem o seu ministério, eles trabalham juntos. O mistério da equidade e da justiça também já opera entre os homens. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso foi lá antes de Jesus nascer. O mesmo acontece, o mistério da iniquidade já opera desde sempre. Quer dizer, enquanto o mistério da iniquidade fazia a cabeça dos homens ficarem cada dia mais perversas e más, o Espírito Santo de Deus, ele já operava nos homens de Deus e inspirava os homens de Deus, os profetas
E aí por aí vai. Isaías 14:14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo tenta sempre imitar a Deus. Veja, Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim também o anticristo, ele vai fazer milagres, prodígios e maravilha à vista dos homens. E as pessoas vão ficar encantadas. Os seguidores do diabo vão ficar maravilhados. Apocalipse 13, do 12 ao 13, o anticristo. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Jesus exercia toda a autoridade na presença do Espírito Santo. O anticristo vai exercer toda a autoridade, poder e maravilha, e milagres e prodígios na presença da besta. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer da terra diante dos homens. Meus irmãos, nós temos que adorar a Deus. E a gente só pode adorar a Deus através do Espírito Santo. Deus, ele é adorado em espírito e em verdade. E é o Espírito Santo que nos ensina como orar. Olha a dualidade aí de Satanás. O Espírito Santo de Deus vem de Deus. O mistério da iniquidade vem do diabo. Continuando, meus irmãos. Continuando. João 4:24. Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Olha aí a dualidade. O anticristo vai fazer tudo na presença da primeira besta. Olha só, Apocalipse 13:15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aí você vê o diabo transgredindo Deuteronômio 5:8, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Meus irmãos, tá vindo fora aí de modo muito claro que a imagem da besta, ela vai ser onipresente. O espírito do diabo, ele vai ter onipresença no meio dos homens. E ela vai ter poder para matar. A gente está vendo aí muito sobre inteligência artificial, microchip, tecnologia de vigilância, tecnologia 5G que vai ser implantada, que na realidade o que a tecnologia 5G proporciona? Ela vai... Só um minuto. Campainha tocou, meus irmãos, mas olha só para vocês verem. Bom, eu não teria aqui como deixar links aqui de nada para os irmãos, porque eu não sei nem onde achar. Mas eu vi um vídeo no YouTube, eu não tenho como achar esse vídeo. Se tivesse, eu deixaria o link. Mas estudos mesmo sobre a inteligência artificial, o modo como isso está sendo, implantado no mundo. Eu estava falando aqui da 5G. A tecnologia 5G, se ela for implantada no planeta inteiro, ela vai proporcionar todo o sistema eletrônico de funcionar online. Tipo assim, se tiver um carro que dirige sozinho por causa de inteligência artificial, então ele consegue dirigir sozinho, e ele vai pelo GPS, ele vai sendo guiado também através da própria ligação com a internet, ele conseguindo se ligar com 5G, ele vai captando o sinal, e o sinal não se perderá. Então ele não ficará em nenhum momento offline. Por isso eles estariam com condição de garantir uma guia segura, quer dizer, um drive com segurança, né? um dirigir com segurança. É onde a gente vê os filmes futuristas, dos carros dirigindo sozinho. Tem aquele filme Eu, Robô, com Will Smith, e naquele filme tem um carro que ele dirige, é um Audi, e aquele carro ele dirige sozinho. Aquele filme mostra muito bem a prática da tecnologia 5G ligada aos automóveis.
E isso não vai ser limitado só a carro, vai ser limitado a tudo que é tecnológico. Então, os robozinhos de casa, os telefones celulares, os carros, os transportes em geral, mas também as telecâmeras de segurança e os microchips ou sistema tecnológico parecido implantado nas pessoas que têm a marca da besta. E ele terá poder para matar aqueles que não adoram a besta. Meus irmãos, o negócio vai ser pesado. Eu não quero entrar aqui nesse detalhe não, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Apocalipse 13:15. E lhe foi dado comunicar fôlego à besta, a imagem da besta, porque não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Deuteronômio 5:8. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Apocalipse 13:2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, esperto e veloz, com os pés como de urso, violento, e boca como de leão, feroz. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O Daniel 7:23. O quarto animal será um quarto reino na terra. Meus irmãos, o capítulo 7 de Daniel conta como um resumo, um grande resumo sobre o reino do dragão, a sua queda e o reino eterno de Deus. Confirmando também Daniel, Apocalipse 12, do versículo 1 até o 4. Meus irmãos, vocês realmente ainda acham que o anticristo trará uma falsa paz? Vocês acham isso, meus irmãos? Eu acho que a partir do momento que a igreja subir, o inferno vai entrar na terra com toda a sua força, meus irmãos. Não vai ter paz na terra, não. Vai ter engano. Eu acredito que vão ter pequenos momentos, episódios de engano, mas paz na terra não. Meus irmãos, a coisa vai ser pesada. Vai ser muito pesada. Meus irmãos, Daniel, capítulo 8, do 23 ao 25, olha só. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, preparará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá. Olha só, no fim do seu reinado, mas no fim do seu reinado, esse aqui está querendo dizer o reino dos homens na terra, o império humano, a época em que os homens governam a terra. Então, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores, quer dizer, devassos, infiéis, traidores, corruptos, acabarem. Quer dizer, é quando Deus, na sua agenda, chegar lá, o ser humano chegar no seu limite. Levantar-se-á um rei de feroz catadura. É o anticristo chegando. Presta atenção. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, isso não nos leva a lembrar do estado em que está o governo pelo mundo afora? Se você vai ver a China, o pau está quebrando com o governo chinês. Os Estados Unidos, o pau está quebrando. O Brasil, quer dizer, gente, não tem lugar na terra que a política está funcionando bem, em palavras curtas. Eles prometem, não cumprem, o povo vai para as ruas, o povo pede paz e segurança, e está chegando num ponto que não tem... A gente vê assim, os homens, a maioria perdeu a esperança nos políticos. Isso não parece uma coisa que está chegando num final? Não está chegando numa sensação de que parece que vai chegar um momento que os políticos não vão dar mais conta, porque ninguém vai entrar em acordo com ninguém? E olha só, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, semblante aspecto e especialista em intriga. Então o anticristo vem nesse momento e começa a fazer a cabeça dos reinos, dos governadores, dos poderosos. E intriga vai ser fuxiqueiro, desleal, tramóia, embrulhão, né? Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas
destruições. Olha o anticristo chegando, olha o que ele vai fazer. Outra que trazer falsa paz. Ele vai causar estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Ele vai fazer o que ele quiser, meus irmãos. É habilidade, esperteza. Destruirá os poderosos e o povo santo. Olha aí. Por sua habilidade, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá. Gente, o diabo vai vir fazer o que quiser, ele vai botar o mundo debaixo de seus pés, ele vai sapatear. Meus irmãos, lembremos que Jesus se diminuiu, o episódio em que ele lavou os pés do discípulo. Agora, o anticristo, ele vai se engrandecer. Olha a antítese aí, olha aí o contrário um do outro. E destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Olha aí a paz e a segurança que esse povo fica falando. Esses pastores que estão aí ensinando que vai ter um período de 3 anos e meio de falsa paz. Isso é mentira. Leia Daniel capítulo 8, do 23 ao 25. Se você encontrar essa pazinha que estão sendo dizendo aí esses anos todos, que dá vontade de xingar. A Bíblia diz: o anticristo destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Gente, 99% da população da Terra hoje vive despreocupadamente. É Facebook, é mudar o look, é ir pra festa, é romance, é trair meu marido, é trair minha esposa, é fazer uma bagunça a 3, é ir pra farra, é ir pra gandaia, é usar droga, é ver televisão. Gente, presta atenção. Sem dizer os intelectuais de plantão que desmerecem o poder de Deus agindo no mundo e se acham eles a força. Eu sou bom porque eu estudei, eu tô rico porque eu fui trabalhar, eu fui para a universidade, eu fiz, eu aconteci. Gente, presta atenção. Se você que está me ouvindo aqui nesse vídeo ainda acha que quando entrar a tribulação vai ter um período de paz, é mentira. Não vai ter um só dia de paz. Meus irmãos, Mateus capítulo 24, chega no momento que ele fala que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia. Eu acredito que isso entra ainda mais massivamente para a segunda metade da tribulação, chamada a grande tribulação. Porque tem que escapar alguém para entrar no milênio. Mas isso vai ser um período de 7 anos de tormento. O anticristo ele vai vir e ele vai trabalhar 7 anos na terra, a ponto que ele vai juntar os reis da terra no final do 7º ano para se voltar contra Israel no vale do Armagedon. Se você ainda acha que, quem sabe, se eu entrar na tribulação, tanto eu vou ter tempo, porque vai ter um pequeno período de paz, que o anticristo vai resolver o problema do mundo. Não vai resolver nada. Gente, basta ver o que está acontecendo hoje. Os políticos entram e saem, todo mundo prometendo um paraíso na terra. E cada político que vem faz o estrago pior que o primeiro. Ou então coisas mudam sim, parece que o país está tendo uma reviravolta, mas o pobre continua pobre do mesmo jeito. Não existe um benefício verdadeiro para ninguém. E as pessoas continuam piorando. E por causa por causa do aumento da maldade, o amor se esfriaria. Ok, podem tirar o PT do Brasil, podem tirar toda essa depravação sexual do Brasil, sim, mas o internacional continua cantando a mesma pedra e a internet está aí para quem quiser ver, quer dizer, a ideia continua viva no coração de quem é perverso. Vai ter sempre uma ideia perversa girando o mundo inteiro, alimentando quem é mau. Então não pense que vai vir paz no mundo, não tem como. A Bíblia fala que só vai ter destruição. Ele vai vir com feroz catadura. O anticristo, quem vê esse homem, nós não vamos ver, mas quem vê o anticristo vai ver um semblante de feroz. Basta lembrar o semblante de Hitler. Se você não sabe, vai ver na internet a cara de Hitler. Sempre aquela cara de feroz catadura. Meus amados, ele vai arrebentar com tudo, mas Jesus o destruirá
sem esforço de mãos humanas. Enquanto o anticristo engana e vai destruindo, olha a aparência de seu império, regido pela besta que sobe do mar. Daniel 7, do 7 ao 8. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, que está lá em Daniel 7, 23. O quarto animal será um quarto reino na terra. Aí Daniel, lá em 7, do 7 ao 8, continua. Eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Esse é o império que vem. Terrível, espantoso e sobremodo forte. Terrível no dicionário significa que cansa e oportuna, desagradável, maçante, enfadonho, que deve ser temido, violento, maquiavélico, inclemente, feroz, implacável, impiedoso, que é de má qualidade, péssimo, horrendo, mal, inferior, horrível, ruim, que é estranho, sinistro, que é invencível. Neste caso, nenhum homem na força da terra poderá vencê-lo, só Deus. Por isso que diz que ele será quebrado sem esforço de mãos humanas, que produz mau resultado, grave, sério, inquietante, que provoca terror, assustador, horrível, temível, arrepiante, espantoso, pavoroso, atroz, medonho, angustiante, o qual tinha grandes dentes de ferro, força bélica e tecnológica. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, pisava aos pés aos que sobravam, restavam, ficaram, significa também aos que eram mais do que necessário, os excessivos, em demasia e em abundância. O anticristo vai acabar com todos os homens no seu reino, e aqueles que pensarão ter sobrado em bom status serão os que ele usará para o seu propósito de conquista do mundo. Veja que o texto continua mostrando isso. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, 10 reinos. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, o anticristo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre haviam olhos como os de homem, vigilância eletrônica, e uma boca que falava com insolência, com arrogância. Continuar lendo Daniel capítulo 7, do 19 e 26, que explica exatamente mais sobre a besta que surge do mar. Lá diz também sobre a perseguição dos santos que ficaram na grande tribulação. E 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 12, 13, vai confirmando. Agora aqui eu vou só ditar para os irmãos os textos que vocês devem ler para continuar confirmando todo esse acontecimento. 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 12. Apocalipse 12 e 13, vai confirmando. Apocalipse 13, 5 a 7. Daniel 7, 21. Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 12, do 13 ao 17. Mateus, meus irmãos, 24, 15 ao 31. Os judeus esperam por Cristo na grande tribulação. Eles vão ter que fugir quando o anticristo entrar e rasgar o pacto de paz dos 7 anos, na metade do pacto. Cristo virá, mas desta vez com todos os seus santos, montado num cavalo branco. Está lá em Zacarias, capítulo 14, do 1 ao 5. Também Zacarias, capítulos 12, capítulo 13. Daniel 9, 27, afirma, fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana são 7 anos. Resumo, meus irmãos. Todos os 7 anos serão um verdadeiro inferno na terra. Quanto a isso, não se tem dúvida. Primeiro, o anticristo perseguirá os santos que ficarem. Você vai ver isso lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Só para recapitular, isso se dará nos 3 primeiros anos e meio. Depois, esses convidados já são vistos nas bodas no céu. Vocês vão ver isso lá em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2, e também Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Segundo, o anticristo odiará a grande meretriz e a destruirá completamente. O império religioso romano vai ser completamente quebrado. Apocalipse capítulo 17, do 1 ao 8. Apocalipse 17 também, do 15 ao 18. Vocês vão ver isso tudo.
Hoje o Vaticano tem dominado sobre os reis da terra. O Papa tem proposto o ecumenismo e etc, etc. O anticristo se voltará para Israel no final dos 42 meses. Vocês vão ver isso lá em Apocalipse 12, Daniel 9, 27, Apocalipse 12, versículo 14, Apocalipse 16, do 12 ao 16, que é o sexto flagelo, Mateus 24, do 15 ao 22. Quarto, Cristo vence. Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 21, mostra a vitória de Jesus Cristo. E, finalmente, a entrada do milênio, que está descrita no livro de Apocalipse, capítulo 20. O mesmo capítulo descreve o final do milênio e o grande julgamento do trono branco a partir do versículo 11. Sexto, meus irmãos, tudo será transformado após o milênio. Novos céus e nova terra. Isso só vai acontecer depois do milênio. Deus, Pai e Jesus vêm habitar com os homens. Você vai ver isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 5. E Apocalipse 22, do 12 ao 17, Jesus avisa que vem sem demora. E o Espírito e a noiva dizem: Maranata, amém. Vem, Senhor Jesus. Olha só, eu quero ler com vocês Apocalipse 22, do 12 ao 17. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Então, meus irmãos, esse é o estudo que eu trago, deixo aqui para vocês. Peço a vocês que leiam todas as referências que estão no texto, tá? Estão aí no vídeo. Leiam tudo, estudem isso. Eu não parei aqui para ler todos esses textos que eu citei, porque senão a gente ia ficar aqui no mínimo mais uns 40 minutos e realmente meu horário está apertado e o vídeo já está bem grandinho. Mas está tudo aqui, só não vê quem não quer. Meu irmão, minha irmã, quando a igreja for arrebatada da terra, o pânico vai vir sobre o mundo, imediatamente. E esse pânico não vai embora. Esse pânico não vai acabar enquanto Jesus não voltar, 7 anos depois. Se a pessoa ficar na tribulação por 3 anos e meio, ela vai correr para um lado e para o outro, até o anticristo encontrar ela e decapitar ela. Tem gente que vai ser encontrada já na primeira semana, tem gente que vai ser encontrada depois de 20 dias, tem gente que vai ser encontrada depois de 6 meses, não importa. Eu, Ana Paula, particularmente, tenho feito uma oração. Eu peço a Deus que, se tem pessoas que eu já tenho orado por elas há muitos anos, pessoas queridas, entes, parentes queridos ou não tão queridos, que são aqueles que nos perseguem, não adianta ter hipocrisia de virar aqui e falar assim: eu quero bem, eu amo aquela parenta lá, porque Deus manda amar. Não, amor é uma coisa que, se você ama uma pessoa, você tem vontade de estar com ela, você quer compartilhar bons momentos com ela, você tá sempre com saudade. Tem gente que você não quer nem ver, gente, pintar de ouro, não adianta. Tem parentes, amigos, conhecidos que você, se você pudesse, você vê ele passando na rua, você atravessa e vai para o outro lado da rua, até corre. Tem gente que a gente chega num ponto que, como diz a Bíblia, se possível, no que depender de você, vivai em paz com todos. Eu vivo isso na minha vida.
Mas não significa que eu desejo que essa pessoa queime no inferno. Os ímpios desejam isso. Os ímpios desejam a desgraça dos seus inimigos, mas aqueles que são de Deus, eles desejam que Deus consiga convencê-los e salvá-los. Porque essas pessoas, elas estão carregando uma ira muito grande sobre a própria cabeça delas. É aonde então eu clamo a Deus para trazer salvação. Porque quem entrar na tribulação, meus irmãos, não vai ter paz. Essas pessoas vão correr, elas vão esconder, elas vão perder tudo. Meus irmãos, se a palavra de Deus diz que o anticristo vai obrigar todos a pôr a marca da besta, quem não colocar vai ser decapitado? Vocês acham que vai ser imediato? Que o soldado vai bater na porta do senhor lá e falar: ô senhor João, está na hora de o senhor pôr a marca. Se o senhor não pôr essa marca na sua mão direita ou na sua frente, o senhor não pode nem comprar nem vender. Aí o senhor João vira para ele e fala: não, eu não quero pôr essa marca, eu não vou pôr esse troço no meu corpo. Aí o soldado então já com a guilhotina lá no meio da rua, como tem um filme que faz isso, né? Um filme bem velho, por sinal. Aí já vem 2 soldados gigantes, pegam o seu João pelo braço e já leva ele lá intacto. Sem machucar, sem apertar ele, sem nada. Aí fala com ele: olha, se o senhor não quer pôr a marca, nós vamos ter que decapitar o senhor. O que o senhor quer fazer? Tem ainda uma segunda chance. Vai pôr a marca, senhor João? Senhor João, não, eu não vou pôr a marca. Aí vai, então tá bom. Então acomode-se. Ajoelha, bota a cabecinha dele na forca e tira a cordinha e cortou a cabeça dele. Vocês acham que vai ser assim? Gente, Hitler, ele torturou muita gente. Hitler, ele antes de matar os judeus, eles ficaram presos em campos de concentração. E esse povo sofria fome, sofria frio. Eram judiados de todo tipo, de forma que a gente pode e não pode imaginar. Basta ver os filmes do Holocausto. Alguém diria: não podia só pegar e matar e basta? Tudo rápido. A pessoa chegou hoje num campo de concentração 7 horas da manhã, já às 10 horas da manhã está matando? Não. Tinha pessoas que viviam meses nos campos de concentração, gente. Sofrendo frio, sofrendo fome, sofrendo abusos de todo tipo e vendo coisas terríveis. Agora, se Hitler, que operou segundo o espírito do diabo, que eu acredito que esse homem foi um grande endemoniado, fez o que fez, imagina o anticristo, que é o próprio Satanás em pessoa na terra, imitando a Cristo, Deus encarnado. O anticristo vai ser o diabo encarnado na terra. Vocês acham? A Bíblia, eu leio para vocês aqui, expressão de feroz catadura. Vai fazer o que lhe apraz. O prazer do diabo é torturar os homens, é matar os homens, porque ele ouviu quando Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Satanás soube dessa palavra que saiu da boca do Senhor: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele que diz ali em Isaías: subirei até os mais altos céus e serei como o Senhor. E aí, de repente, ele vê Deus simplesmente criando um ser que ainda nem vinha, não tinha nada, não era nada, conforme a imagem e semelhança. E aí, com o passar do tempo, vem Jesus e salva multidões de pecado. E esses vão receber tudo que Deus deu a Jesus. Jesus vai dar para o povo de Deus. A Bíblia fala isso, não é eu que estou inventando. E toda vez que ele olha para um ser humano, ele não vê um ser humano, como ele vê um cachorro, um gato, ou um pedaço de pau no meio da rua, uma árvore. Ele vê alguém segundo a imagem e semelhança de Deus. Um receptáculo disponível a receber o Espírito do Deus Todo-Poderoso dentro dele. Ele fica louco quando ele vê isso. E na tribulação ele está solto. E aí Daniel fala: fará o que lhe apraz e terá sucesso em todos os seus empreendimentos. Meus irmãos, quando a Bíblia fala fará descer fogo dos céus e todas essas expressões que as pessoas vão ficar maravilhadas, eu acredito que isso vão ser pequenos episódios. Serão eventos que vão acontecer e, de acordo com a grandeza do próprio evento, as pessoas vão ficar espantadas, vão falar: gente, esse homem é poderoso mesmo.
Mas não significa que esses eventos vão também, com adjacência, trazer paz. Porque isso não vai trazer paz. A Bíblia é clara: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E se você voltar nesse texto, você vai ver que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulos 4 e 5. Primeiro Paulo fala do arrebatamento, depois ele entra logo com o discurso: e quando andarem dizendo a paz e segurança. Depois Paulo fecha o capítulo 5 e fala: filhinhos, mas nós não sois reservados para a ira. Sois filhos da luz. Então, meus irmãos, tirem essa ilusão que pastor ensinou errado, falando que vai ter uma falsa paz por 3 anos e meio. Não vai ter falsa paz. Entrou a tribulação. Tudo que está acontecendo hoje, já que está tribulando a terra, vai ser sobremodo multiplicado. Os homens desmaiarão de terror por causa do bramido do mar e pelas coisas que sobrevirão ainda. Se você ler a Bíblia acuradamente, com cuidado, com zelo, você vai ver tudo isso. Vai ser um circo de horror. Por isso que nós temos que pedir a Deus que dê força. Eu falo: Senhor, se tem um parente meu querido ou não tão querido que vai entrar nos 3 anos e meio, porque a Bíblia diz que a perseguição aos cristãos que vão ficar aqui, que não vão pôr a marca da besta, vai ser por 42 meses ou 3 anos e meio. Está em Apocalipse capítulo 13, se você não acredita. Eu falo: Deus, se pessoa A, B ou C entrar, que ela sofra, porque eles vão sofrer, não tem jeito, mas que ela passe somente o que for necessário. Assim que ela arrepender, Senhor, ceifa a vida dela. Porque eu conheço algumas pessoas que eu oro por elas, e pelo conhecer dessas pessoas, eu imagino que se elas entrarem na tribulação, vai ser uma coisa que talvez elas não vão suportar, tamanho sofrimento. E é onde eu falo: Deus, que elas arrependam. Assim que elas arrepender, ceifa. Não deixa elas ficarem aqui ainda sofrendo mais coisa. Tenha misericórdia, Senhor. Meus irmãos, não adianta a gente bater no peito e falar: não, a fé que eu tenho, Deus é poderoso para arrebatar toda a minha família. Gente, vamos acordar. Deus é poderoso para arrebatar toda a nossa família, mas a pergunta é: a nossa família quer ser arrebatada? Você já se caiu em situações em que você vai tentar falar do arrebatamento ou das coisas que estão acontecendo e a pessoa fala assim: para, você é fanático, eu não quero ouvir, não me interessa, e sai de perto? Pois é, não depende do que é Deus, depende do que o ser humano escolhe. E infelizmente muitos estão escolhendo a via errada. Então, meus irmãos, esse é o estudo que eu trouxe, espero poder ter sido clara. Eu gostaria de ter lido todos os textos que eu citei aqui, mas infelizmente, meus irmãos, eu não tenho como fazer isso agora. Eu posso até tentar ler num terceiro vídeo, né, só para trazer esses detalhes aqui de modo mais profundo, mas aí faremos um estudo recapitulando, né, esses 2 estudos, se eu conseguir, e aí a gente vai lendo isso aqui texto por texto, se eu conseguir sempre. Mas se não, vocês mesmos podem pegar esse estudo e ler em casa, porque eu acho até bacana você ver com seus próprios olhos, sem com que a Ana Paula esteja aqui falando na tua cabeça. Amém? E assim, meus queridos, eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento. E até o próximo vídeo. Amém, amém e amém.